E aí galera, vamos nessa então? Vamos dar prosseguimento aí no nosso assunto da região norte. Vamos falar de um assunto bem atual que eu gosto bastante, que é a parte de mineração da região norte. Vamos falar de algumas questões econômicas e algumas questões sociais e também algumas questões também políticas da região norte, tá pessoal? Vamos nessa então. Vamos lá, o nosso assunto é a mineração da nossa videoaula número 10. Tá lá. Desta forma, a gigantesca bacia sedimentar amazônica, lembra do depósito, bacia sedimentar, onde os sedimentos vão parar? É o grande astro na composição geológica da região norte. Claro, sem tirar o mérito de outros. Antes de continuarmos, e agora falando do relevo, devemos saber que a área do Brasil, de uma forma geral, é bem antiga. Isso determina que seu relevo seja de baixas ou médias alturas. Vou dar uma paradinha aqui, pessoal. Você pega uma região que está em atividade sísmica, vamos dizer assim, está em atividade interna da Terra, uma região que tem muito terremoto, muitos vulcões, esse relevo ele está em construção muito mais do que em destruição. Você pega ali a região do Chile, por exemplo, as montanhas elas estão muito mais subindo do que descendo, porque existe uma movimentação interna de placas e o relevo está em ascensão. No Brasil isso já passou, isso já foi tempo. No Brasil é o contrário, no Brasil os relevos eles estão em processo de desgaste. E como o solo brasileiro, a configuração geológica do Brasil é muito antiga, já está em desgaste há muitos anos. Então a chuva, o sol, o vento, as próprias plantas ajudam nesse desgaste. Quando você pega uma planta que coloca suas raízes nas fendas das rochas e essa planta vai crescendo, ela acaba quebrando uma rocha daquela, ela está gerando também um desgaste. Então veja pessoal, solo desgastado faz com que os relevos sejam cada vez menores. Então as montanhas no Brasil elas não têm altitudes, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, que está em plena ascensão. Ok? Para os alpinistas é um problema, né? Porque eles gostam de montanhas cada vez mais altas, mas para os moradores é um alívio morar no Brasil em relação a isso, pelo menos em relação a isso, né? É um alívio porque a atividade de terremoto é muito pequena. Pô, professor, pequena não é nenhuma, não tem sim, tem uma atividade de tremor principalmente na região nordeste, na região do Ceará, principalmente tem uns tremores de terra lá que alguns são por acomodação, ou seja, há um desbarrancamento interno, mas ainda há um alívio de pressão interna. Mas as regiões onde há choque de placas, essas placas batem uma na outra, vai uma para cima e a outra para baixo, há um soerguimento de relevo muito grande lá. Então no Brasil, resumo dessa história toda, no Brasil há um desgaste muito maior do que um crescimento. Então as montanhas hoje, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, ele está sendo desgastado? Tá. Ele vai descer o quê? 1 centímetro a cada não sei quantos mil anos? 1 centímetro, mas está sendo desgastado. Legal, pessoal? Não adianta você pegar uma cadeira, sentar perto do Pão de Açúcar para ver ele ser desgastado, que não vai acontecer isso, você não vai ver isso. Porque nós estamos tratando de tempo geológico e não do tempo cronológico. Vamos diferenciar rapidamente. O tempo cronológico é esse tempo do relógio, que você conta aí o início da aula e o término da aula, a hora de você sair de casa para um compromisso. Isso daí é o tempo cronológico, não é de cronômetro, né? É o cronos lá, o tempo cronológico. Já o tempo geológico ele é um tempo imaginário, você imagina milhões de anos. Milhões de anos não pode ser cronológico nunca, porque ninguém vai ver isso. Quando a gente faz uma estimativa de que o terreno brasileiro ele é baixo, quando a gente observa isso, não é uma estimativa, quando a gente observa que o território brasileiro é de relevos médios e baixos, nós temos uma ideia de que há milhões de anos houve um desgaste. Houve um desgaste. E esse milhões de anos está se tratando de tempo cronos ou de tempo geológico? Tempo geológico. Tranquilo? É um tempo apenas imaginário. Milhões de anos se passaram desde a formação destas rochas. E com o tempo elas se desgastam por processos diversos, como químico, biológico e físico.
Assim, quanto mais antigas, mais desgastados os elementos do relevo e mais cheias são as bacias sedimentares. Gente, grava bem isso daqui, processo químico de desgaste das rochas. Isso cada dia hoje nós podemos observar processo químico nas rochas. Perto da sua casa, você olha, se você mora em grandes centros urbanos, se tem uma montanha perto lá e tem uma rocha, dá uma olhada na cor que essa rocha está ficando. A rocha ela vai ficando cada vez mais escura. Por quê? Os poluentes dos carros, das fábricas, vai para a nuvem. Se mistura com água. E essa água, quando desce, ela desce como se fosse um líquido corrosivo, um líquido que vai apodrecer mais rápido ainda as rochas. As rochas de milhares de anos atrás eram rochas mais claras. Hoje não, elas estão cada vez mais escuras devido à poluição. Então o processo químico hoje está muito acelerado. Carros e fábricas. Legal, pessoal? Vamos nessa. Algumas exceções desses baixos relevos são ao norte, serras que suportaram a esse desgaste, como a Serra do Imeri. Olha só, pessoal, por que eu botei aqui entre aspas esse suportaram? Na região norte nós temos algumas serras altas, como essa Serra do Imeri, bem altas. Agora a gente tem uma ideia de que ela se desgastou menos ou de que ela era muito grande, muito alta, para ela chegar na configuração que está hoje. Mais uma vez, ou se desgastou menos, por causa da composição dela, por ser uma rocha mais dura do que outras. Está aí a explicação também, agora uma curiosidade para vocês. Poxa, professor, como é que aquela rocha em formato de bloco está equilibrada exatamente em cima daquela montanha certinha? Quem foi que colocou aquilo dali? Aí tem um lado lá do pessoal da igreja, dos místicos, que fala que aquilo ali é a obra de Deus. Tá, colocou aquilo ali. Mas para os geólogos, eles falam que não, aquilo dali era um bloco de rocha inteiro. E quem ficou no meio ali era a rocha mais grossa, mais dura. As demais foram se desgastando e ficou ela ali em cima. Ok, pessoal? Isso é uma curiosidade pra gente. Então, no caso dessa cadeia que nós vamos falar agora, a gente não sabe se ela era muito alta ou se ela se desgastou menos por causa da sua dureza. E ao sul, a Serra de Carajás. Muito importante, tá? Grava bem esse nome, Serra de Carajás. Bem mais famosa que sua irmã do norte, pois em Carajás temos uma das maiores produções de minerais do Brasil. Serra de Carajás ao sul. Pega bem isso, gente. Serra de Carajás ao sul. Produção de minério de ferro muito forte na região, só perde para a região de Minas, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E dá uma olhada nesse local de extração de minério de ferro. Nesses buracos aqui, nessas áreas de extração, nós encontramos aqui os maiores tratores do mundo, as maiores máquinas do mundo, elas estão nessas regiões para retirada de minério de ferro. A questão aqui, pessoal, dá uma olhada. Destruição para poder tirar o minério de ferro. Aí que está a questão social dessa história. Para se construir uma situação dessa aqui de extração de minério de ferro, tem que ter trabalhadores. Esses trabalhadores têm que morar em algum lugar. Então, a questão social tem uma jazida lá de ferro, de minério de ferro, e a região de Carajás ali em volta se desenvolveu por causa da mineradora. Esse é um ponto, se desenvolveu. Mas junto com esse desenvolvimento também vieram alguns problemas. Problema de infraestrutura, de saneamento básico, de violência, droga, bebida, tudo que uma região urbana tem. Então, está lá a mineradora, a cidade se colocou ao redor, né, por causa dos trabalhadores que tinham que vir para essa mineradora, e essas regiões se desenvolveram. Essa é a questão social. Se desenvolveram, mas tem suas dificuldades. Beleza? Até aqui tranquilo. Também tem a questão política ali, né, pessoal? Naquela região, quem é que vai mandar naquela região de desenvolvimento? É uma questão política. Vamos instaurar ou não a jazida naquela região? Vamos permitir ou não? Essa é a questão política. E temos uma outra questão, que é a questão também, a questão ambiental. Como eu falei, olha o tamanho dessa jazida de ferro, pessoal. É gigantesca. Olha a quantidade de problemas ambientais que uma jazida dessa aqui pode gerar. A gente vai falar sobre isso cada vez mais. Cada vez mais você vai ver o IBAMA, né, que é um Instituto Federal de Licenciamento e Fiscalização Ambiental, o IBAMA cada vez mais
tentando cortar essa situação aqui de destruição, cobrar que depois da retirada do minério essa área seja recomposta, mas é muito difícil. Você imagina que para retirar o minério aqui não é só cavar, enfiar o trator lá e tirar o minério, não. Existe química colocada nisso, principalmente na extração, por exemplo, de ouro. Existe química, o cara vai jogar lá uma química para extração e tudo isso. Então, recuperar uma região dessa daqui não é uma tarefa muito fácil, pessoal. Concorda comigo? Não é muito fácil. Olha a profundidade desse buraco. Como é que você vai encher isso daqui? Como é que você vai se plantar uma floresta nessa região? Então, essa é a questão ambiental. Legal, pessoal? Vamos seguir. Antes de mais nada, devemos saber que a produção mineral da região norte tem uma importância fundamental na manutenção e crescimento econômico desta área. Está aí, ó, confirmando o que a gente já falou, produção mineral, as cidades se instauram ao seu redor e vai desenvolvendo as cidades ao redor daquilo dali, desenvolvendo e trazendo todos os seus problemas também. A gente não pode esquecer disso, não pode se enganar. Porque a maioria dessas regiões, dessas cidades, elas não são planejadas, assim como foi Brasília. Imagina, Brasília foi planejada e está cheia de problemas. Brasília tem problemas de transporte urbano, desenvolvimento ali de você poder pegar seu carro e ir para o trabalho, você tem engarrafamentos monstruosos em Brasília. A Brasília tem problemas de infraestrutura elétrica, infraestrutura de água, e foi uma cidade planejada. Você imagina, você abre um buraco, uma lavra ali, e as cidades vão crescendo em volta de qualquer jeito. Você imagina se isso não vai ter problema? Claro que vai ter problema. Lógico que vai ter. Então, se perguntarem numa prova, seja lá de qual for, se a jazida de ferro traz um desenvolvimento para a região, traz. Mas também traz problema? Também traz problema. Tá ok, pessoal? Vamos nessa. Vamos fazer um resumo salva-vidas? Trataremos de uma forma que você, amigo aluno, possa rapidamente deduzir as respostas que são perguntadas em suas provas. Vamos lá. Quais são os minerais mais importantes pela região norte? Minério de ferro, a região norte tem a segunda maior produção do Brasil. Só perde para a região de Minas Gerais. Está lá o Triângulo Mineiro. Preste bem atenção nisso. Segunda região, só perde para a região de Minas Gerais. Isso pode ser perguntado. Pode ser. Serra de Carajás, tá? Lembre desse nome. Serra de Carajás, ao sul. Esta produção feita nos municípios de Paraupeba, Carajás, Marabá e Eldorado do Carajás, que é uma região de alto conflito, é transportada por linha férrea de Paraupeba até o porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, que faz parte da região Nordeste e não do Norte. Isso aqui é muito legal. A descida do minério de ferro em direção ao oceano para ser exportado, uma parte dele, e uma parte ficar no Brasil, ela é feita através dessa linha de ferro em direção ao Maranhão, que é na região Nordeste. Sai lá de Paraupeba, de Carajás, linha de ferro, vai até São Luís e embarca no navio. Uma parte vai ser exportada e uma parte vai ficar dentro do Brasil. Legal, pessoal? Tá aí, pessoal. Esse é o final da nossa aula de hoje. Próxima aula a gente vai continuar esse assunto. E um abraço, até a próxima.